Qual é? Boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar a nossa reunião de hoje. Vou passar a palavra à deputada Choi. Muito obrigado, senhor secretário. Vou continuar a colocar questões sobre o trânsito. Veja bem o exemplo daquela lota que fica perto do Tamaguini Bamborsa, ou Portas do Cerco. Os serviços competentes procederam ao reordenamento do trânsito. E é perto dos edifícios públicos ou sociais, no Tamaguini Barbosa, foi criadas algumas barreiras, só que com estas medidas não é possível de resolver a questão da passagem ou travessia caótica dos peões pelas vias. E mais ainda, os cidadãos, os residentes naquelas zonas comunitárias continuam a ter de usar a passagem superior para atravessar a rua. E isto quer dizer que isto cria alguma inconveniência para os residentes e mais ainda como as barreiras, existem muitas barreiras que impedem as pessoas atravessarem as ruas e também impedem as ambulâncias de estacionarem perto dos prédios onde existem acidentes. Muitos dos polícias ou dos bombeiros precisam de deslocar com muita força ou com gastos físicos para prestar serviços de socorro. Por isso, senhor secretário, é possível ou não dialogar com os serviços competentes para criar algumas instalações sem barreiras ou criar redes de passagem automática pedonal para peões ou até mesmo criar sistemas de monitorização, mas mesmo com estes sistemas instalados permitem alguns veículos de emergência conseguem estacionar ou parar temporariamente para prestar serviços. Muito obrigado. Senhor deputado Lahong Sai, sim, gostaria de fazer um acompanhamento sobre a concorrência desleal, sobre os planteamentos, se vai então definir um preço racional e se vão mudar de estratégias. E mais ainda, uma outra questão que tem a ver com a reforma das telecomunicações, quais são os trabalhos que vão ser feitos na reforma das telecomunicações e há bocado o senhor secretário disse-nos que a curto prazo, sim, não vai exigir investimentos, mas sem esses investimentos, então o arrastamento do contrato, então isto vai ou não então agravar o desenvolvimento do setor por causa do arrastamento desses trabalhos, porque isto vai afetar de certeza o desenvolvimento da rede fixa. Uma outra questão que tem a ver com a política de habitação, sim, o senhor secretário disse-nos que vai haver um estudo. Ora, espero que os estudos sejam feitos quanto antes, acelerando a velocidade dos estudos para haver resultados. E se reúne já condições para divulgar o preço das habitações econômicas. Agora sabemos que em muitas zonas da zona A já sabemos qual vai ser o custo da administração, etc. E o prémio. E agora sabemos que o preço também vai ser definido pelo chefe executivo e não vai haver uma indexação com os outros fatores. Agora, tal como disse o senhor chefe executivo, também para a residência dos idosos também houve descontos. Agora, será que no futuro também vai haver descontos para as habitações econômicas? Obrigada. Tá, Maio. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas do Sr. Secretário. No futuro, as viaturas de Macau que entrem na província de Guangdong esperam por ainda melhores notícias e para os autoauxílios não é que não haja um aumento de preços, é que essa forma de aumento de preço há que melhorar para as pessoas que estão preocupadas. Em relação ao plano diretor, nós temos que então ter em conta as nossas especificidades, nomeadamente como é que podemos utilizar melhor as nossas zonas costeiras com vista a que possamos ter um jardim aquático para a população.
Eu sei que o governo está a fazer esse trabalho, no entanto, o trabalho há que ser acelerado. E, no entanto, já houve quem que sugeriu então que essa situação onde possamos ter mais situações em que possamos utilizar então a zona de este 2 para termos mais espaço a disponibilizar para a população, nomeadamente utilizar as zonas costeiras e aproveitar as zonas costeiras. E para além disso, não sei se podemos haver uma cooperação com o lado de Zhuhai. E em relação ao planeamento do aeroporto, o governo ainda não respondeu. Espero então pela vossa resposta. E para além disso, o terminal marítimo da Taipa no futuro então também vai estar ligado ao aeroporto, mas não estou a ver nas LACs que esse trabalho vai ser feito no próximo ano. Será que isso vai ser feito? Deputado Lamlon Vai, obrigado. Obrigado, Sr. Secretário, pela sua explicação e apresentação, mas deixou por responder uma questão em relação à Ruta de Ribeira Patana. Ali há aqui também um projeto de via pedonal superior e pode aqui dar mais crescimento. E depois, em relação à iniciativa do governo deixar de registrar os automóveis de combustíveis que não sejam limpas, e tem a intenção de fazer isso e vai concretizar esse objetivo ou não? Deputado Lamio, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, obrigado pelas suas respostas. São várias questões, Sr. Secretário. Táxi. Estamos sempre a salientar, governar segundo a lei, mas como as propostas não foram bem seladas, então isto não tem a ver com a questão de aceitar ou não aceitar, tolerar ou não tolerar, compreender ou não compreender a situação, revelar ou não relevar ou não a situação. Se as pessoas intentarem um recurso contencioso, isto já é uma outra questão. E este ato tem a ver com a credibilidade do governo. E quando a habitação económica, em 2019, as regras de fixação dos preços são diferentes do que a lei vigente. E naquela altura, segundo o regime, não se atende na fixação do preço, o prêmio, os custos administrativos. E agora acho que o governo tem condições para adiantar os preços das habitações económicas. Quanto aos ativos fixos da concessão no âmbito de telecomunicações, o Sr. Secretário disse que vai ter uma decisão. Mas quanto à licença de serviços de convergência, não sei se é possível de adiantar mais ou não informações. E quanto aos postos de carregamento eletrónico, em Macau, parece que é uma fisionomia, entre aspas, de Macau que existir ou predominam os postos de carregamento lento para os carros eletrónicos, seja o Código Civil, seja outras leis. Eu acho que tem que recorrer a uma cooperação interdepartamental para resolver esta questão e também dispor de um roteiro para a proteção ambiental. E quanto ao ruído, eu acho que há que fazer uma distinção entre ruído de baixa frequência e de alta frequência. E mais ainda, quanto à corrida ilegal de veículos, que na Zona Norte é um fenómeno frequente, não sei que medidas vão tomar para resolver esta questão. Quanto às comportas, o chefe executivo, ao tomar o cargo de chefe executivo, disse que quer avançar com as comportas, mas agora o assunto deixou arrastar. Vai adiantar mais medidas? Sim, vou só dar uma resposta a uma questão quanto aos táxis. Sim, concurso, aceitar ou não se aceitar, isto é uma situação normal. Porque acho que todos não devem, de qualquer maneira, a seu belo prazer de afirmar que tem de se recorrer ao CCAC. Há um mecanismo para a abertura e depois, na abertura das propostas, normalmente podemos aceitar as propostas e não aceitar, ou admitir e não admitir. Ora, falou-se também sobre a poluição sonora.
temos já mecanismos para resolver os problemas e para resolver as queixas. Por isso, não é necessário recorrer, sem mais nem menos, à CCAC. Em relação ao túnel da Taipa Grande, então as pedras, não sei se depois a qualidade será melhor. Por exemplo, no túnel de Caó, também nós utilizamos materiais específicos para tratar deste problema. E em relação à questão do deputado Lamieux, nomeadamente as redes, as passagens superiores na Avenida Nordeste, esse trabalho vai ser feito em 3 fases. Primeiro, desde o Macau Daily até a residência dos idosos. E depois, na segunda fase, desde o Jardim da Areia Preta, em que o IAM também vai planear, nomeadamente, certos trabalhos. E, para além disso, essa parte também vai estar ligada à zona este do metro ligeiro. E em relação à passagem superior na Avenida do Hipódromo, nós já estamos a fazer os planos a nível em pormenor e depois vamos divulgar. E em relação à questão do deputado Lamlonois sobre também a passagem superior no Patane, essa situação é separada da outra. Nós vamos ainda construir mais uma ponte na Avenida Marginal do Patane, nas passagens superiores. E sabem que ali há uma escola e poderá afetar então a ligação para a escola. Senhor Presidente, era só a questão do deputado Maio sobre a combinação das componentes marítima e depois da zona ribeirinha e o desenvolvimento daquela faixa toda. De acordo com o nosso plano de pormenor que temos agora definido, estamos já a considerar essa possibilidade e isso tem a ver com a qualidade do ar naquela zona. Mas seja como for, nós vamos procurar fazer isso. E também terá também um plano para a ciclovia e para a articulação. Quanto à questão do deputado Maiofão, que tem a ver com o aeroporto ou o planeamento do aeroporto, conseguimos ver, tal como o deputado Maiofão disse, que a recuperação dos clientes ou da taxa de utilização do aproveitamento do aeroporto é muito lento. E continua o governo no próximo ano a explorar novos mercados e fontes turísticos. O governo fez um roteiro itinerante, exposição e exibição itinerante em vários locais para atrair mais turistas internacionais. E com essas atividades que vão ser desenvolvidas ou já desenvolvidos, conseguimos ver que daqui para frente nós vamos ter mais turistas e também conseguimos ver que o governo na Malásia e na Coreia também desenvolveu muitas atividades de divulgação turística para atrair mais turistas e também sabemos que quanto às ligações, já recuperamos as ligações com Tóquio e com a Osaka, Singapura também, mas quanto a Bangkok, que é um ponto muito acolhido, já também recuperamos as ligações aéreas. A Malásia também. E quanto aos talentos, quanto aos jovens, no âmbito da aviação civil, nós organizamos muitas atividades ou feiras de emprego ou para dar a conhecer aos jovens o desenvolvimento, o rumo do desenvolvimento da atividade da aviação civil. Também organizamos visitas para permitir às pessoas conhecerem melhor da exploração da aviação civil, do setor da aviação civil. Vou dar fazer uma apresentação sucinta, por exemplo. Nós já divulgamos informações sobre o curso de formação de pilotos, já organizamos quase 7 edições. Nos últimos 6 edições já conseguimos angariar 41 jovens para participar nas atividades ou nas ações de formação para ser piloto.
Um bocado também o deputado Mayufon estava muito atento sobre a capacidade ou o volume de carga. E já sabemos que nós temos os dois extremos do principal edifício do aeroporto, sul e norte, nomeadamente, que as obras já foram concluídas, consegue aumentar a capacidade de tratamento de passageiros para mais de 10 milhões. Conseguimos recuperar para 4 milhões de visitantes é que me cabe de informar. Sim, obrigado, Sr. Secretário. Vou tentar dar uma resposta às questões levantadas pelo Sr. Deputado Lambuto sobre as questões de telecomunicações e os trabalhos da reforma de telecomunicações. O que queremos, então, desenvolver esses trabalhos de telecomunicações segundo o princípio de justiça e com transparência. Então, temos que desenvolver trabalhos no que diz respeito aos contratos de concessão do Serviço Público de Telecomunicações. E depois de tratar esses contratos e depois das licenças também, e depois é que vamos, então, avançar com os outros trabalhos. Obrigado, Sr. Secretário. Em relação aos deputados Lambuto, em relação ao planeamento da promoção dos veículos elétricos, nós ponderamos tudo isso, estamos a ponderar as experiências de outras regiões e países e então encontrar uma solução adequada para Macau para então promover o uso de veículos elétricos. E para além disso, Lambuto referiu sobre a lei do ruído. Nós alteramos em 2019 e, portanto, estamos ainda a rever as opiniões da sociedade e atempadamente vamos promover esse trabalho. Sim, obrigado. Também queria fazer um complemento em relação à situação dos táxis. De exato, quando abre algum concurso público, rege-se pela lei e, por isso, dá todas as oportunidades de impugnação aos candidatos quando da sua apresentação das propostas e em relação à questão da utilização de sistemas térmicos e de micro-ondas. No caso de utilização para os semáforos, sobre essa questão, neste momento nós temos 63% dos nossos arruamentos já com semáforos instalados com esses semáforos e inteligentes, e esses sistemas inteligentes vão também ser instalados em mais de 18% ainda no próximo ano. E no processamento desses dados que são recolhidos durante o funcionamento, também pode contar com a participação ou intervenção do agente policial e para tornar mais fluido o trânsito. Entretanto, para isso, nós também procuramos reduzir a intervenção dos agentes policiais e assim poupar os recursos humanos. Em relação às passadeiras, e quando há uma escavação feita na via pública, isto é um assunto que nós temos que ter cuidado sobre como nós vamos combinar as duas formas de obras e passadeiras para evitar depois complicações. Neste momento, já temos 500 aqui táxis, mais 300 depois. Deputado Yaltempe, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, caros colegas, boa noite. Hoje, queria trocar opiniões com o Sr. Secretário sobre veículos amigo do ambiente.
a utilização da água reciclada e sobre os motoristas dos veículos pesados. Quanto aos veículos amigo do ambiente, nas suas linhas de ação governativa há um certo que diz assim que há que prestar atenção sobre a situação de desenvolvimento dos veículos amigo do ambiente no interior da China e em Macau vai criar condições para admitir a existência de postos de carregamento eletrónico nos edifícios e no próximo ano vai ser concluída a elaboração do regulamento sobre o uso das instalações elétricas e consegue com a conclusão destes trabalhos disponibilizar critérios ou reservar potência de carregamento suficiente para todos os lugares de estacionamento e mais ainda, quanto aos veículos, para além de isenção fiscais ou benefícios fiscais, vai ainda tomar outras medidas ou mais políticas para incentivar as pessoas de utilizarem veículos amigos do ambiente ou movidos a eletricidade. E quanto ao uso da água reciclada, nas suas linhas de ação governativa vai ser promovida a construção de estações ou de canalizações para a água reciclada e vai iniciar de forma ordenada as obras de modernização da estação de tratamento de águas residuais de Kluane. E mais ainda, vai realizar trabalhos preparatórios para os sistemas de estação de reutilização da água em Kluane e da estação de reutilização da água na ilha artificial. Para além dessas medidas delineadas nas suas linhas de ação governativa, o Sr. Secretário pode adiantar mais um pouco, por exemplo, sobre as instalações, as medidas detalhadas que vão adotar nesse âmbito? E mais ainda, quanto aos motoristas dos veículos pesados, neste momento, quanto aos motoristas pesados, mais precisamente são aqueles motoristas que conduzem os autocarros públicos, sabemos que neste momento a idade máxima para eles trabalhar é de 65 anos, até 65 anos. Não sei se pode alargar um pouco as condições das cartas de condução para permitir que essas pessoas consigam conduzir com mais anos, com mais idade. E mais ainda, quanto aos táxis, o Sr. Secretário disse que vai já introduzir alterações no regime vigente, permitindo apenas que as sociedades comerciais é que podem requerer as licenças ou as alvarás. No futuro vai aparecer ou nascer mais 500 alvarás. Ou seja, pelo menos isto quer dizer que por trás há que contratar mais 500 condutores de táxis. Não sei se é possível de ajudar mais um pouco. O que eu estou a dizer é ajudar aqueles que têm mais um pouco de 65 anos, permitindo essas pessoas podem ter a licença de condução para trabalhar, para ser motoristas de veículos pesados ou até mesmo mudar de profissão para condutor de táxi. Se as condições físicas destas pessoas permitir, não sei se é possível ou não prolongar um bocado ou aumentar a idade ou estender um bocado a idade, a restrição de idade, para permitir que estas pessoas com mais um pouco de 65 anos podem aí continuar a trabalhar. São estas as questões que queria colocar. Muito obrigado. A palavra, Sr. Deputado José. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, tenho algumas questões. Em primeiro lugar, o setor profissional sim pediu-me para acompanhar algumas questões sobre o carvão, porque ainda não, as cotas para o carvão ainda não esgotamos. E como é que podemos, então, através dos trabalhos desenvolvidos pelo governo, para podermos, então, atingir aquela meta de duplo carbono?
Mas ainda sabemos que os serviços competentes têm vindo a dar incentivo aos setores para então utilizarem essas cotas. Agora, depois da entrada em vigor do respectivo diploma legal, ou seja, dos produtos perigosos, o setor profissional está a deparar-se com alguns problemas, porque normalmente as embarcações não reúnem condições e quando querem transportar algo e têm que pagar mesmo muito dinheiro. Então, isto tem a ver com aquela questão de haver primeiro ovo ou galinha, porque tem medo de não ter ninguém quer. Não quer comprar os refrigerantes, os produtos refrigerantes. Por isso, quanto ao seu abastecimento e quanto à sua venda, há sempre limites. Agora, sabemos que em 2015, então, para os produtos refrigerantes, então, para os ar-condicionados, sim, começaram em 2015 e depois para os outros produtos, então, com os veículos, então, começaram com a utilização desses produtos em 2017. Agora, em Macau, se quisermos comprar os respectivos equipamentos, o volume é reduzido e depois, normalmente, as empresas de Hong Kong é que conseguem obter esses produtos e, por isso normalmente, temos que adquirir junto das empresas de Hong Kong. Será que conseguem, então, negociar com os setores para podermos, então, também adquirir ou fazer o tráfego desses produtos? Sabemos que o governo pretende, então, desenvolver mais produtos turísticos, criando mais hotéis de 3 estrelas. E sei que o Sr. Secretário já envidou todos os esforços para isto. Agora, sabemos que depois da construção dos hotéis, então, há que instalar então os ar-condicionados, e os ar-condicionados precisam desses produtos refrigerantes, entre aspas. Ora, como é que podemos, então, encontrar um ponto de equilíbrio, tendo em conta a diversificação adequada da nossa economia, tendo em conta a importação desses produtos ou a comercialização desses produtos? Agora, quanto às novas energias, sabemos que, segundo o relatório do ambiente de 2022, então sabemos que os produtos poluentes normalmente, então, vêm dos gasodutos, etc. Agora, para atingir aquela meta de duplo carbono, então sabemos que no interior da China e Hong Kong também adoptaram medidas para desenvolver os respectivos trabalhos em relação à utilização das novas energias. E em 2013, segundo os dados, na altura só tínhamos 73 veículos elétricos, mas agora em 2023 já temos 7.300 veículos elétricos. Agora, sabemos que a nossa política de energia ainda falta algo, ou seja, falta ainda a área de utilização do hidrogênio. Sim, no interior da China, os serviços competentes, então, já definiu um plano que vai de 2021 a 2023 sobre a utilização do hidrogênio e diz que é uma política, é um fator, um produto que deve ser desenvolvido a longo prazo. E a Hong Kong também já divulgou, então, um plano, também uma política sobre a utilização ou desenvolvimento do hidrogênio.
Claro que nós não devemos imitar o que Hong Kong faz, mas a utilização do hidrogênio é importante para a nossa política energética. Agora, será que o governo de Macau ponderou sobre a utilização do hidrogênio e qual é a nossa atitude na utilização do hidrogênio? Sabemos que em Hong Kong, no dia 28, divulgou que uma das empresas de autocarro de Hong Kong, o Singapore, o Citybus, que vai também já utilizar o hidrogênio. Agora, como queremos então atingir a meta de neutralidade de carbono, então devemos então ponderar sobre a utilização do hidrogênio. Ora, estamos a elaborar muitos planos de pormenor e já sabemos quais são as dimensões das bombas de gasolina. Agora, será que é possível, então, no futuro, criar bombas de hidrogênio? Porque isto é importante saber se o governo tem a intenção de fazer isto antes da definição dos planos de pormenor, porque depois da definição dos planos de pormenor já não se pode fazer mais nada. Agora, quanto aos veículos fretados, Macau, como uma cidade turística a nível internacional, sabemos que em muitos países do mundo já têm este sistema. Até tem plataformas para isto. Em Hong Kong também há. Fretado ou aquela plataforma do tipo do Uber para alugar, para marcação online dos transportes. Agora sabemos que em Macau há novas políticas para assegurar então a segurança desses transportes. Ora, estou a falar da China continental, ou seja, do interior da China. Já têm um programa em 2016, um programa para isto, para salvaguardar a segurança dos utentes na utilização desses transportes cuja marcação é feita online. E já tem o TEC-TEC, e depois há as deslocações T3 e também o Uber. Sim, nós não podemos não optar pelo Didi nem pelo Uber. Agora, será que temos plataformas ou sistemas melhores para marcação online para os nossos turistas, para facilitar as suas deslocações? Tarde, Leilão. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre os autoauxílios. No entanto, eu vou concentrar-me na baixa taxa de utilização de motociclos nos autoauxílios. É que atualmente temos 120 mil motociclos e os autoauxílios mais os estacionamentos nas ruas são 50 mil. E mesmo adicionando os edifícios privados, nós temos cerca de 75 mil lugares para estacionamento de motociclos. Mas não quero dizer se vamos aumentar o número de lugares de estacionamento para motociclos. No entanto, como melhor utilizar os lugares para estacionamento de motociclos no autoauxílio, mas há uma baixa taxa de utilização. Existem 51 autoauxílios que podem utilizar motociclos e 43 deles, a sua taxa de utilização é menos de 50%, e há alguns que só têm 2 ou 3% de taxa de utilização. A alta taxa de utilização, então, vai aumentar-se o preço, o governo disse isso. Agora, para uma baixa taxa de utilização para os estacionamentos de motociclo, não será que também temos que aplicar melhor esses espaços? Eu creio que vamos ter que pensar como utilizar esses espaços. Por exemplo, os condutores têm que ter os seus custos para o seu uso do seu autocarro, do seu veículo. No entanto, agora também temos muitos lugares de motociclos que não estão a ser utilizados nos autoauxílios. Agora, como é que vamos aproveitar esses recursos? É que qualquer política temos que a promover e
Talvez atualmente as pessoas não querem utilizar um autossilo, as pessoas que utilizam um motociclo não querem utilizar o autossilo. No entanto, de facto, isso é uma verdade. A taxa de utilização dos parques de estacionamento para motociclos é baixa. E isso é um desperdício para o erário público, para os recursos. E depois há um maior aumento da pressão nas vias públicas de Macau. Agora, podemos pensar como é que vamos utilizar. Claro que não é sem custos, mas podemos promover como melhor utilizar esses espaços. Por isso, podemos discutir sobre isso. E em relação ao encurtamento do período para as pessoas conseguirem uma habitação social. Atualmente, cerca de 4 anos as pessoas podem ter uma habitação social. No entanto, para além das T1, as outras tipologias são menos de 1 ano e as pessoas conseguem entrar numa habitação social. E sabemos que no próximo ano, na Avenida Venceslau de Moraes, temos 500 e tal. Depois na Zona A temos mais de 4.000. Não sei se o governo pode prometer de que podemos encurtar esses 4 anos, talvez não de 4 anos, mas 2 anos, para as pessoas poderem ter uma habitação social. Porque hoje em dia já temos um período razoável para as pessoas conseguirem uma habitação social. Todos sabemos que o melhor das hipóteses, 1 ano, as pessoas conseguem uma habitação social. No entanto, quer o chefe executivo, quer os secretários, já disseram que já temos uma estabilização da habitação social e não sei se é possível, então, encurtar esse espaço, o período de tempo, de 4 para 2 anos, para que as pessoas consigam uma habitação social. Porque muitas pessoas precisam de uma habitação social e por isso espero que o governo possa prometer sobre isso. Em relação aos terrenos, sobre a gestão dos terrenos desaproveitados. O governo referiu que muitas das vezes as pessoas utilizam o terreno de forma provisória, mas a provisória depois utiliza-se muito tempo. Por exemplo, em Kluane ou até na Taipa temos muitos terrenos desaproveitados e depois há muitas ervas daninhas, depois há mosquitos e nós já sugerimos muitas hipóteses. Podemos tratar do terreno para que não haja tantos mosquitos. Porque quando chegarmos à primavera, temos que tirar todas as ervas daninhas e também dos mosquitos. Talvez isso não é da área da sua tutela. No entanto, isto continua a ser um custo administrativo para o governo. E não será que a sua tutela pode tratar melhor os terrenos desaproveitados do Estado? Porque mesmo até em Kluane, nesses terrenos aproveitados, já apareceram serpentes. Por isso, temos que gerir melhor esses terrenos do Estado. E depois, uma outra questão é sobre, então, a constituição de uma Assembleia Geral de Condomínios nos edifícios. Hoje, sim, sabemos que temos sensibilização na TV, nas rádios, e temos cerca de 850 Assembleias Gerais registradas no IH. No entanto, comparativamente com o número de edifícios existentes em Macau, nem são muitos. No entanto, o secretário pode dizer: isso é da responsabilidade dos proprietários e não uma responsabilidade do governo. Sim, eu concordo, mas em termos de política, não sei se o governo não pode promover mais esse trabalho. Talvez o nosso dever cívico não é forte e por isso o governo há que promover melhor esse trabalho. Muitas das vezes, os edifícios que têm Assembleia Geral, o seu trabalho é árduo. O seu trabalho da Assembleia Geral não são pagos. E muitas das vezes
Eles precisam de apoio do IH e eu creio que o governo pode dar esse apoio à Assembleia Geral de Condóminos. No entanto, o governo, como um serviço público, deve apoiar e promover todo esse trabalho para levar esse dever cívico da população. É que se o governo não faz nada, o dever cívico não vai aumentar. E uma questão mais simples, sobre a promoção de veículos elétricos, o senhor diretor disse que vai haver. No entanto, parece que nos disse que vai haver um plano em 2023, mas afinal, quando em concreto esse plano vai ser posto para promover que as pessoas possam utilizar um veículo elétrico? Muito obrigado. A palavra, deputado Jessé Ban, obrigado. Boa noite a todos. Algumas questões que queria colocar ao senhor secretário. A primeira é em relação à subida dos preços do tarifário dos autoauxílios. Muitos falaram sobre essa questão há pouco. O senhor secretário também falou sobre o mecanismo de atualização do tarifário. E em relação a essa questão, queria aprofundar um bocado mais. De acordo com a explicação das autoridades, esta atualização deve ser aumento da rotatividade dos veículos para que os auxílios menos utilizados sejam utilizados. E de acordo com os dados da DESAD, os 7 auxílios que vão ter as suas tarifas aumentadas têm uma taxa de ocupação de 30%, 60% de taxa de ocupação e, portanto, por isso não justifica esse aumento das tarifas. E assim, como esses auxílios estão localizados nas zonas residenciais, em relação ao auxílio da minha do Dr. Carlos Assunção, Cheng Mao, não são muito utilizados. Será que pode aplicar um tarifário diferenciado e mais humanizado para aliviar a pressão financeira dos utentes? Em relação aos auxílios que não são tão utilizados, vai proporcionar a sua utilização gratuita e assim incentivar as pessoas a utilizarem mais esses auxílios. E também para levar a taxa de utilização dos auxílios, será que o governo vai também introduzir alguns ajustamentos nos auxílios que não são utilizados, por exemplo, junto à ponta sobre o delta? Aqui há muitos auxílios que não são a ser aproveitados. Em relação a outra questão, é sobre o metro ligeiro. No próximo mês já vamos ter a ligação do metro ligeiro desta Taipa até Macau através da estação da Barra. De acordo com a explicação dada pelo governo, é seguro andar de metro ligeiro e também já foi inspecionada a sua situação de segurança naquele troço e também para isso é necessário que haver um comprometimento por parte do governo para tomar as medidas que forem necessárias de acordo com os parâmetros nacionais e internacionais e para isso poderá ser necessário, segundo algumas opiniões, executar algumas obras das vigas e que já foi feito, segundo nós sabemos, o que está conforme o necessário. Mas agora, para as travessias através dessas da ponte, por exemplo, a questão também é necessário acautelar a situação dos seguros e para a sua indemnização. Assim, tem que ter em conta esse ponto.
Em relação às obras das vias públicas, outra questão, nós temos agora uma situação muito caótica e, segundo algumas informações do governo, só em 2025 é que a situação poderá melhorar. E no passado foi dada a explicação de que as vias públicas, essas obras têm a ver com a idade das canalizações e depois com muitas obras relacionadas com as concessionárias. E para haver uma coordenação entre as concessionárias, tem que haver um mecanismo para isso. Essas questões estão relacionadas com serviços a sua tutela para haver uma coordenação. E tem que haver um esforço por parte desses serviços da sua tutela e também tem a ver com os serviços relacionados com a Secretaria para a Administração e Justiça. Vai haver uma coordenação entre secretarias para esse efeito e para uma definição melhor das competências dos serviços envolvidos. E outra questão é a forma de pagamento dos autoauxílios. Neste momento, são muitas as formas de pagamento. Algumas formas utilizam o scan da matrícula do automóvel. E outras formas têm como meio de pagamento através do eletrónico. E por isso há diferentes formas de pagamento e não há uma forma muito coordenada e uniformizada, o que não facilita essa rotatividade que é desejada pelo governo dos veículos que utilizam os autoauxílios. E quando os condutores têm que utilizar diferentes formas de pagamento, isso é também um incômodo para eles também. No interior da China, o pagamento pode ser feito através de um sistema contactless, sem contato. Passa pelo controlo e depois faz o pagamento. E também é uma forma de pagamento muito conveniente que está assente na utilização de sistema de megadados. Quando é que nós podemos implementar um sistema semelhante de uma forma de pagamento mais célere e mais conveniente para a facilidade dos condutores que fazem o pagamento nos autoauxílios? Outra questão é sobre as travessias ilegais dos peões junto das portas do cerco. Este posto fronteiriço é muito movimentado, como nós sabemos, e para lá há uma grande influência de pessoas que passam por aquele posto fronteiriço das portas do cerco e também é um centro de parqueamento dos automóveis de turismo. E quando são estacionados naquele local, também vão exprimir o trânsito, tornando-se naquele local um ponto negro e ponto crítico para o tráfego rodoviário. E é necessário haver um planeamento especializado e profissionalizado para a resolução desse problema. E agora, com esse aumento de congestionamento naquele local, as autoridades sob a sua tutela vão pensar numa solução para isso e também vou colocar mais questões daqui a pouco por causa do tempo limitado. Deputado Chan Kin-chong, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Muito boa tarde. Quanto às suas linhas de ação governativa, Sr. Secretário, queria trocar opiniões ou discutir sobre 3 aspectos. Primeiro, é utilizar tecnologias digitais para criar um trânsito inteligente e cidade inteligente. A construção de uma cidade inteligente e o trânsito inteligente é um rumo, uma tendência de desenvolvimento de Macau. Macau é uma cidade de renome, uma cidade turística de renome no mundo. E está a caminhar para rumo
a sua transformação numa cidade turística internacional. E por isso, o trânsito inteligente, uma cidade inteligente, esses dois conceitos são muito importantes. Nos últimos anos, o governo utilizou tecnologias digitais para impulsionar o desenvolvimento, para alcançar a sua transformação numa cidade turística inteligente, e está a conquistar alguns resultados, nomeadamente no desenvolvimento do trânsito inteligente. Macau é uma cidade pequena, muito povoada, existem poucas vias, muitos veículos. Isto é uma realidade que estamos a deparar e, por isso, o desenvolvimento de um trânsito inteligente é muito importante. Senhor Secretário, o governo da RAM, na próxima fase, na aplicação de mais esforços para o desenvolvimento de uma cidade inteligente e trânsito inteligente, de que medidas dispõe? Outro aspecto, ou seja, o segundo aspecto, tem a ver com a elevação da capacidade de tratamento do ambiente. O presidente Xi disse que montanha verde é muito precioso e são recursos preciosos para nós. Macau, para transformar numa cidade turística, nunca pode nos deixar de ter águas claras e azuis e montanhas ou terras verdes. O governo da RAM tem sempre empenhado nos trabalhos de proteção ambiental, no tratamento do ar poluído, das águas poluídas, no aumento da arborização ou da plantação de espaços verdes, adquiriu muitos resultados bem-sucedidos. E, Sr. Secretário, o Governo, nas suas linhas para o próximo ano, o que vai fazer para reforçar Macau, para ser uma cidade propícia para viver ou habitar, ou seja, tomar mais ações boas para ajudar Macau a transformar numa cidade turística a nível internacional? Terceiro aspecto tem a ver com o aumento da proporção dos veículos amigos do ambiente e transformar Macau numa cidade propícia para habitar. Segundo os dados da TSATA, até 30 de setembro deste ano, em Macau existem mais de 250 veículos, ou seja, os veículos motorizados, o crescimento anual foi controlado e só atingiu em cada ano por volta de 2%. E, ao mesmo tempo, conseguimos constatar que, quanto à emissão de escapes por veículos motorizados, é a principal fonte poluidora do nosso meio ambiente. E mais ainda, segundo os dados da TSATA, até 30 de setembro deste ano, os veículos movidos a eletricidade, os veículos elétricos, os veículos movidos a gasóleo e os veículos amigos do ambiente, ou seja, híbrido, o número é de 13.900, ou seja, 5,6% do total. E por isso o aumento dessa proporção contribui muito para reduzir a emissão de escapes e daí reduzir a fonte de poluição do nosso meio ambiente, e com isso é possível ajudar Macau a concretizar a sua meta de transformar numa cidade turística a nível internacional. Senhor Secretário, quanto ao aumento da proporção desses veículos amigos do ambiente, de que medidas dispõe para daí transformar Macau numa cidade propícia para turismo e para vivência, para viajar? Pode fazer uma apresentação detalhada sobre este aspecto? E ainda no âmbito de transportes públicos e obras, se o tempo permitir, queria que o Sr. Secretário fazer uma apresentação sobre o seguinte, só quanto ao aeroporto, ou ao planeamento do aeroporto, depois de acabar as obras, pode fazer um estudo sobre uma previsão da recuperação de volume de passageiros, ou número de passageiros, e da taxa de utilização
depois de finalização das obras, e quanto à interligação entre serviços de transportes terrestres com aéreos. Não sei se há algum plano por trás, ou uma ideia. Pode fazer uma apresentação sucinta? Muito obrigado. Sim, faça favor, Governo. Sim, vou tentar responder a algumas questões, dar algumas respostas a algumas questões. O senhor deputado Elton Pio, sim, em primeiro lugar tenho que agradecer porque apresentou só 3 questões, porque hoje eu já respondi a muitas questões. Se não estou em erro, quanto aos veículos elétricos, sim, não se paga impostos. Aqueles veículos híbridos, sim, pagam menos de impostos. Há um bocadinho de benefício. Sim, os elétricos não, mas os híbridos sim, pagam menos. Quanto à reutilização da água, então vou pedir ao meu colega. Agora, quanto aos taxistas, não, quanto aos condutores, perdão, vamos tentar dar os devidos apoios, mas tenho que alertar para o seguinte. Sim, pessoas idosas, eu também sou já uma pessoa idosa, eu também conduzo o meu veículo, mas não a longo período de tempo. Ora, quanto aos profissionais do setor, então, a idade é importante, é um fator importante para um profissional que trabalha como condutor, como motorista, porque isto é importante, a idade. Agora, vou tentar ver que soluções é que eu posso, então, avançar. Depois, também, quanto à utilização de hidrogênio e de fluido refrigerante, e quanto às marcações online dos transportes públicos, para certos tipos de transportes públicos, vou pedir ao meu colega para responder. E quanto às perguntas levantadas pelo Sr. Deputado Leilão Wong, eu vou falar um bocadinho sobre isto, sobre a questão dos motociclos e ciclomotores, e desta vez não pediu então que as tarifas sejam então ou seja, o estacionamento seja gratuito. Mas agora, o que é que podemos fazer? Há zonas em que há muitos lugares, que há lugares de estacionamento suficientes para os motociclos e ciclomotores. Agora, quanto aos lugares nas vias públicas, então temos que reduzir o número de lugares de estacionamento para ciclomotores e ciclomotores, para motociclos e ciclomotores nas vias públicas. E então podemos aproveitar para aumentar o número das áreas verdes. A Zona Norte, na Zona Lamão, na Ilha Verde. Então, vão ajudar-nos, os senhores deputados vão ajudar-nos a dizer à população que vamos, então, eliminar alguns lugares, os lugares de estacionamento para motociclos e ciclomotores das vias públicas, né, em algumas zonas, para criar mais zonas verdes. Não sei, porque quando há muitas críticas, então nós não podemos avançar com os nossos trabalhos. Ora, quanto à habitação social, sim, tenho toda a confiança. Na zona A, há 4.000 e tal. Em 2026 e 2027 vamos concluir esse trabalho. E depois acho que então o problema de ocupação da habitação social já não vai haver na altura, se concluímos os nossos trabalhos em 2022 e 2023, em 27, perdão. Porque há 4 blocos. Agora, quanto à gestão dos terrenos desaproveitados, o senhor deputado Jefferson também falou sobre esta questão, sobre a gestão. Há 2 questões. Uma questão levantada pelo Sr. Deputado Pereira Coutinho, se nós termos recursos humanos suficientes. Sim, porque temos muitas tarefas, muitos trabalhos. Se temos mão de obra suficiente. Quanto à limpeza dos terrenos, entre aspas, o orçamento é das obras públicas. Não é do PIDA. O orçamento não está no PIDA. O orçamento com as limpezas. E sabe que o nosso orçamento foi reduzido em termos mais ou menos na ordem de 10%.
calhar não temos, sim, recursos humanos para fazer a limpeza de todos esses terrenos. Ora, mesmo com recursos humanos, se calhar não temos dinheiro suficiente para isto, porque também temos os nossos limites em termos orçamentais. Porque muitas pessoas perguntaram-me se há dinheiro para isto e para aquilo. Mas agora temos que seguir o nosso orçamento, que é limitado. Agora, quanto à criação de... Sim, concordo com a criação dos órgãos de administração, porque podem contribuir, mas também temos que pagar as horas extras para o pessoal do IH. Sim, vamos ver qual é o apoio que podemos dar. Porque já perguntei aos meus colegas, quando há esses trabalhos, então os nossos colegas do IH normalmente têm que trabalhar durante toda a noite. Ora, quanto aos parques de estacionamento, sim, tenho que agradecer também as vossas questões no que diz respeito ao pagamento eletrónico nos parques de estacionamento. Sim, temos que optimizar os parques. Mas depois essa optimização não é feita pelo erário público, mas sim pelas empresas. Agora, as empresas como é que conseguem optimizar os parques de estacionamento? Através das tarifas que cobram aos utentes. Sim, mesmo para a substituição dos elevadores dos parques de estacionamento, as empresas é que fazem. Os sensores, por exemplo, também. Quem é que faz? Quem é que paga? São as empresas. Se queremos, então, optimizar a gestão, então, quem vai pagar? Então, paga pela DESAC, pelo seu orçamento. Há 4 parques de estacionamento públicos, que é do IAM. Há 2 parques do metro ligeiro. Então, 4 mais 2 são 6 autoauxílios. 4 nas mãos do IAM e 2 do metro ligeiro. Mas agora, para a optimização dos parques, então, normalmente quem faz, então, são as companhias, são as empresas, através da cobrança das tarifas. E a gestão, então, quem é que paga? É do orçamento dos serviços públicos. Agora, quanto ao seguro, no que diz respeito às pontes, acho que não há. O metro ligeiro, se calhar, sim, temos seguro para o metro ligeiro. Quanto às vias nas obras públicas, quanto às escavações realizadas por diversos serviços, sim, com os polícias não há problema, com o IAM também não há problema, com a DESAT já não há problema. Ou seja, há trabalhos feitos pela DESAT, IAM e PSP, não há problema. Não houve problemas, digo. John Kim-chung? Sim, falou sobre o recurso aos meios tecnológicos, digitais. Agora, quanto às questões terrestres, marítimas e aéreas, sobre a interface, como é que se faz a ligação entre essas 3 áreas, os transportes das 3 áreas? Vou pedir ao meu colega para dar uma resposta. Obrigado, Sr. Secretário. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão do Estado de John Kim-chung, sobre a ampliação do aeroporto, sua capacidade, a ligação aérea, marítima e terrestre, a ampliação do aeroporto, temos uma previsão de número de turistas, no entanto, essa previsão foi feita antes da pandemia. No entanto, atualmente a CAM vai pedir a uma empresa para fazer uma nova previsão do número de turistas. E em relação a esta ligação aérea, marítima e terrestre, já existe co-sharing, co-sharing entre as companhias aéreas e, por isso, os turistas e os residentes podem vir a Macau através deste meio.
E em relação a esta ligação marítima, aérea e terrestre, depois da pandemia, as respectivas empresas e as nossas fronteiras já estão a fazer esta ligação direta e já temos então esta ligação no terminal marítimo do Porto Exterior, na ponta Hong Kong, Zhuhai, Macau. Também já temos esta ligação direta para as zonas restritas e em Zhongshan, Jiangmen também temos então esta ligação direta para o nosso aeroporto. Ok. 主席 Senhor Presidente, senhores deputados, em relação à questão sobre as construções e obras em relação às águas recicladas, neste momento, na primeira fase, a sua utilização destina-se sobretudo para os sanitários e na estação de Kluan está prevista aqui uma produção de 3.500 metros cúbicos e nós também temos agora, neste momento, a habitação pública que está a utilizar essa água reciclada com canalização já estabelecida em Saipaiwan e depois com a remodelação da estação de tratamento de águas residuais de Kluan, nós vamos ter uma capacidade aumentada para 15.000 metros cúbicos. E depois na estação de tratamento de águas residuais da Ilha Artificial, também tem uma capacidade para 25.000 metros cúbicos e irá servir essencialmente os lotes A, B, C, D, E da zona A. E depois na Ilha Artificial, Areia Preta também. E sobre o número de frações que estão a utilizar, neste momento há 8.000 frações agregados neste momento a utilizar em Saipaiwan. E à medida que temos zonas que estão a ser ocupadas por mais habitantes, a taxa de utilização também irá elevar-se. Esperamos que em 2030 a nossa capacidade de produção de água reciclada poderá representar 5% da água canalizada. E tenho dito. Muito obrigado. Vou responder à questão levantada pelo deputado Elton Pio. Quanto aos veículos pesados, os respectivos motoristas, nós não temos limite de idade, mas quanto aos motoristas que conduzem veículos pesados com carta de consulção D1 e D2, nós temos limite de idade que é 65 anos. Nós vamos cooperar com os motoristas, se as pessoas com intenção de inscrever nos cursos de formação para ser táxis, nós vamos acelerar os nossos trabalhos. Podem mudar de pistas, entre aspas, para ser condutores de táxis. E quanto à questão do deputado Choi Sai-wan, é muito estranho porque me colocam estas questões para mim, não faz mínima ideia com essas questões, porque antes também o deputado Choi Sai-wan trabalha naquela divisão. Por exemplo, no parque de estacionamento Autosilo Pago e na Alameda Assunção, estes parques de estacionamento, os lugares de estacionamentos estão contabilizados nas nossas estatísticas, mas conseguem ver que em 2016 nós aumentamos as tarifas. Em 2016 a taxa de utilização reduziu de 93 para 74 e quanto ao autosilo da Alameda Assunção caiu de 73 para 63. Esta taxa de utilização não tem a ver com os passos mensais, porque nós temos também de reservar alguns lugares para outros tipos de condutores utilizarem, ou seja, aumentar a rotatividade. E quanto ao sistema de pagamento centralizado, há 54 autossilos que já as pessoas que não precisam de pagar as contas junto do caixa podem utilizar meios de pagamento eletrónico para pagar, e também estamos a cooperar com o IAM para montar um sistema de ARS para cobrar as tarifas e também
quanto a obras viárias, também temos este sistema criado. Temos sistema criado conjuntamente com o IAM para tratar das situações das obras viárias. No próximo ano está previstas 60 obras a pedido das empresas e até 2000 e este ano é menor. Estamos a exercer controle sobre o número de obras viárias e quanto às obras viárias estamos a planear a ser feito, ocupa 20 ou 30% do total das obras que nós vamos avançar. Quanto às obras a pedido das pequenas e médias empresas, o número não é muito elevado. Sim, obrigado, senhor secretário. Em relação às questões levantadas pelo senhor deputado José Choi, então sobre a importação do fluido refrigerante, já pedimos aos serviços competentes para proibir a entrada ou a importação de alguns equipamentos relacionados com este produto. Ora, temos então analisado a situação de Hong Kong, do território vizinho, ou seja, Hong Kong, sobre a calendarização, as medidas de importação desses produtos. Ora, quanto à energia do hidrogênio, sim, sabemos que há um desenvolvimento rápido na utilização dessa energia de hidrogênio. Temos que então ponderar fatores como o seu custo e a sua segurança. E por isso, em 2024, vamos começar a analisar sobre a utilização de hidrogênio para então podermos acompanhar o desenvolvimento da utilização dessa energia a nível mundial. Ora, quanto à promoção de veículos elétricos, de acordo com o nosso planeamento geral, então vamos definir então a política de desenvolvimento ou promoção de veículos eletrônicos. Então vamos lançar algumas políticas de benefícios e vamos então aperfeiçoar então os respectivos equipamentos de abastecimento, etc. O senhor deputado Chong Kin-chung ainda falou sobre a transformação de Macau numa cidade habitável e de um destino para o turismo. Ora, sabemos que o ar, a água, a nossa terra, então, é importante. E os resíduos sólidos, então, trata-se de um problema que temos que controlar sobre os resíduos sólidos. Sabemos que o tratamento de águas residuais também é importante e já estamos, então, a atingir padrões de classe A, com a modernização das nossas das estações para o tratamento de resíduos sólidos. Ora, de águas residuais, perdão. Agora, vamos então aumentar a capacidade das nossas estações. Então, sabemos que também vamos então modernizar as nossas estações e vamos aumentar a nossa capacidade. Então, podemos elevar a nossa capacidade de 1.300 toneladas para 3.000 toneladas por dia, depois da modernização das nossas estações. Ora, quanto aos resíduos resíduos dos nossos alimentos, então podemos então resolver o problema através da fermentação. Mas ainda, quanto a ETAR, quanto às fábricas de cimento, as centrais de incineração, tentamos então aperfeiçoar as nossas estações. Agora, quanto ao fumo de escape, então vamos lançar políticas de importação de veículos. Agora, já de 2009 até 2022, então 2020, então vemos que a quantidade de PM2.5, então houve uma redução, então para o PM10, então também houve redução em termos de 10% de dióxido de enxofre também, houve reduções. Só para complementar, em relação ao trânsito inteligente, nós estamos a seguir a tecnologia a nível internacional, utilizar a aplicação MAAS, e muitos deputados referiram que
Nós temos muitas aplicações em relação ao trânsito, também temos uma aplicação para então utilizar os autocarros e chegar diretamente ao aeroporto de Hong Kong, bem como chegar ao aeroporto de Shenzhen. E no futuro, tendo em conta o nosso desenvolvimento do turismo, ainda vamos ter mais 10 funções, nomeadamente para a compra de bilhetes. E em relação... Talvez daqui a pouco vou complementar ainda mais. Deputado Yao Tengpiu, obrigado. Agradeço a explicação e a resposta dada pelo secretário e atenção para com os condutores com idade avançada, para que o número de condutores em Macau, de motoristas, possa manter-se estável. E também agradeço a resposta sobre a utilização da água reciclada. E sobre os veículos automóveis híbridos, neste momento a circular, não são como antigamente. Antigamente utilizava um acumulador através da circulação nas vias públicas, mas agora é possível, para além disso, fazer o carregamento da bateria. Mas agora há falta desses postos de carregamento. E para esses veículos, as pessoas podem habituar-se pouco a pouco a utilizar a mobilidade através da eletricidade, pouco a pouco, quando vão transitar de combustível para eletricidade, veículo elétrico. Mas como agora há falta de postos de carregamento, as pessoas podem primeiro experimentar conduzir esses carros híbridos para depois de mudar. Deputado Choi Saping, queria dar acompanhamento ao seguimento às minhas questões. Já o setor de aparelhos mecânicos disseram que Macau não há lugar para depositar as suas máquinas ou os equipamentos. E mais ainda, quanto à outra questão, já nas linhas no debate das linhas de ação governativa para a área de segurança, não sei se é possível em Hanqing criar uma área para albergar um armazém para depositar esses aparelhos mecânicos grandes. Eu acho que essa medida facilitadora é possível para Macau maximizar os seus recursos de solo. Naquela altura, o senhor secretário Wang Xiuqiang disse que vai estudar e queria perguntar ao senhor secretário quanto a esta opinião do secretário Wang, qual é a sua opinião, se não contrariar, então não sei se é possível colocar na sua agenda de trabalho para dar um raio de luz ao setor que deposita aparelhos pesados e grandes. E quanto à outra questão, antes de terminar a minha intervenção, eu tenho de mesmo aproveitar esta oportunidade para agradecer ao senhor secretário, porque também agradeço que há alguns de seus colegas já deixaram-nos e por isso aproveito para agradecer a sua dedicação e missão de serviço público. Sim, o senhor deputado Leilão Wong, sim, gostaria de fazer um acompanhamento das minhas questões. Gostaria de obter mais informações quanto aos 63 parques de estacionamento, inclui também os 4 parques de estacionamento de IAM. Ora, há bocado falou sobre o problema de ciclomotores e motociclos. Agora pediu-nos para então incentivar as pessoas para porem as suas motas dentro dos parques de estacionamento. Agora, eu gostaria de saber como é que vai então resolver a taxa de ocupação de ciclomotores e motociclos nos parques de estacionamento. Como é que vai resolver isto? E mais ainda, quanto à habitação social, sabemos que há um número suficiente de habitações sociais no futuro, que é estável, o número é estável. E depois da estabilidade de habitações sociais, será que vai encurtar o prazo para a ocupação de habitações sociais?
Quanto aos terrenos desaproveitados, sabemos que a DESA tem o seu orçamento. Agora, como um governo, acho que esses problemas podem ser, então, resolvidos através de esforços dos outros serviços, porque pode pedir apoio aos outros serviços, porque os outros serviços também poderão desenvolver trabalhos de limpeza nesses terrenos desaproveitados. Ora, uma outra questão que tem a ver com os veículos elétricos, sim, agradeço as vossas respostas e sabemos que há um plano que vai ser lançado no final do ano. Agora, gostaria de saber se este plano vai ser concretizado e vai ser lançado mesmo no final deste ano. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário. Em relação aos autoauxílios, eu creio que é a DESAD que gera os autoauxílios. Não são os autoauxílios que vão gerir a DESAD. E o Sr. Diretor tem as competências para gerir. E o Sr. Diretor deve esclarecer tudo isso aos deputados. E, para além disso, Sr. Secretário, se as pontes não tiverem um seguro e se acontecer algo, não sei se temos que adquirir um seguro para o seguro. E, para além disso, também há pouco referi sobre as passagens ilegais das estradas pelos peões, nomeadamente nas portas do cerco. Não sei se podemos criar mais uma via para veículos e também uma passagem superior para peões para satisfazer as necessidades da população. Podemos então utilizar a política tridimensional de trânsito, nomeadamente as experiências de Cantão, em que os veículos não precisam muito de estar congestionados porque há uma política tridimensional de trânsito. E, para além disso, desde a zona norte até a ponta Hong Kong, Zhuhai, Macau, durante as horas de ponta, há muitos TNRs que precisam de deslocar desde a zona A, dos estaleiros da zona A, para as portas do cerco, e alguns deles utilizam bicicletas, utilizam outros equipamentos, depois atravessam as estradas de forma ilegal e isso poderá afetar a segurança de todos. Deputado Chong Quinchon, obrigado. Há pouco o Sr. Secretário e os diferentes diretores responderam as questões e em relação ao trânsito e gestão do tráfego inteligente e sobre a gestão dos assuntos sob a tutela do Sr. Secretário. São medidas que respondem à necessidade de desenvolvimento do setor do turismo e das 4 indústrias, 1+4. E vejo que a nossa situação irá melhorar no futuro. E quanto ao trabalho de previsão que me foi referido pelo senhor diretor, está neste momento a ser realizado esse trabalho e esperamos então poder contar com o trabalho de todos para assim promover a recuperação rápida da nossa economia através da ampliação da nossa rede de comunicações e de transporte aéreo. E muito obrigado. Governo, se faz favor. Senhor Presidente, caros deputados, vou responder a algumas questões levantadas. Deputado Yao Tempeu? É assim, queria tecer algumas opiniões.
Quanto aos veículos híbridos, nós concedemos benefícios fiscais. Sim, eu tenho uma opinião diferente quanto aos veículos amigo do ambiente. Quanto aos postos de carregamento elétrico, é insuficiente. Neste momento, temos a mais, porque estamos a instalar esses postos de carregamento elétrico, 2.200 postos. Utilizamos metade. Outra metade ainda não abrimos ao público. Nas instalações, estou a falar das instalações públicas, nós temos postos de carregamento elétrico suficiente. Já disse há bocado quantas pessoas que utilizam estes postos de carregamento, 500 e tal pessoas, ou melhor dizendo, 500 e tal veículos. Deputado Choi Sai-Peng. Contra ou não contra, tenho objeção ou não, quanto às coisas que estão a acontecer na Yadanjin, não posso dizer que tenho objeção ou estou contra ou não, porque eu sou secretário da RAEM, por isso não ligo os assuntos na Hanchin. Eu tenho de mesmo agradecer que há um assunto que foi infeliz, que aconteceu recentemente, sim. E quanto a uma outra questão sobre os motociclos, a minha visão é diferente da sua, mas tem ligação uma com a outra. Neste momento, na Zona Norte, nós temos muitos lugares para motociclos. E nas vias também existem muitos lugares de estacionamento de motociclos. Não sei se pode convencer ou persuadir as pessoas para estacionar os seus motociclos, as motas ou nos autociclos. Se todos me ajudar, tudo bem. E quanto às habitações sociais, não percebi muito bem a sua questão, mas posso dizer assim. Em 2026 e 2027, se conseguimos concluir os 4 blocos de habitações públicas na Zona A, é uma boa notícia. No próximo ano, se conseguimos concluir as habitações sociais na Avenida Venceslau Moraes, acho que a oferta vai ser muito melhor. E depois, se conseguimos em 2026 e 2027, conseguimos concluir as habitações sociais na Zona A, acho que podemos encurtar ainda mais o prazo, porque a oferta vai passar a ser suficiente, a não ser que exista muita procura. Segundo o que está previsto, acho que vai continuar a implementar um mecanismo de candidatura permanente para as habitações sociais até 2026 e 2027. E quanto à desinfecção ou matar mosquitos nos terrenos desaproveitados, sim, nós temos orçamento limitado. Sim, diz de uma forma coloquial que há falta de água, entre aspas. E quanto à gestão da Ponte Saiwan, o deputado Che Sai-Wan é funcionário público de antes, percebe bem como é que funciona o governo, se estamos a trabalhar arduamente ou não. O senhor deputado é proveniente do serviço público da minha área de tutela. Sim, quanto à gestão de autossilos ou gestão de terrenos desaproveitados, nós temos orçamento limitado. E por isso recorremos ao método atual para permitir que as empresas de gestão dos autossilos conseguem, por exemplo, implementar novas medidas ou fornecer novos equipamentos. E como recebem as tarifas, são aquelas empresas, então eu sou muito claro neste assunto. Eu sou mal em chinês, mas eu acho que consigo transmitir em língua chinesa bem a minha ideia. O senhor deputado trabalhou na DSAT, então acho que conhece muito bem os assuntos de trânsito. Antes tem a oportunidade de me ajudar, mas agora vem cá fazer barulho aos meus colegas. Peço desculpa. Na Zona A, já persuadimos que os trabalhadores não residentes dos estaleiros que utilizem bem os meios de transportes para as deslocações. E quanto ao deputado Chan Kin-chong, eu acho que as suas palavras não são questões, eu acho que já conseguiu responder tudo. Vou passar a palavra ao lado ao meu colega para adiantar mais um pouco. Sobre os autocarros de turismo das Portas do Cerco,
mesmo na sua época, década, sim, há restrições, limitações na zona das portas do cerco e depois restrições em termos dos autocarros de turismo para não poderem entrar naquela zona das portas do cerco, nas horas de pico ou de ponta. Ora, vamos tentar envidar todos os esforços para melhorar aquele ambiente ou resolver o problema perto das portas do cerco. Em relação à questão do deputado Leilão sobre os veículos, este ano ainda vamos promover esse trabalho. E os meus colegas também perguntaram, disse que a Mito perguntou sobre a fixação dos preços das habitações económicas. O senhor chefe do executivo parece que já respondeu a essa questão. E é um trabalho que vai ser feito, vai ser fixado o preço de habitações económicas, porque no próximo ano nós vamos concluir alguns projetos que nós temos já previstos. E quanto ao posicionamento das habitações intermédias, parece-me que também colocou uma questão sobre isso. Em relação a habitações intermédias, eu nem hoje sei definir o seu conceito, mas nós sabemos quais são os destinatários. Quer dizer que são pessoas que, por um lado, têm direito a candidatar-se a habitações económicas e depois outros que vão poder candidatar-se a habitações intermédias. E não sei se respondi a todas as questões. Há tempo de conclusão das habitações económicas. Como nós vemos agora, os 3 projetos já foram concluídos em 2019, depois outros 5, 2025, 2026. Depois temos também outros projetos que estão neste momento a ser apreciados quanto ao concurso público e outros tantos que vão ter as obras iniciadas no próximo ano. Quanto à questão levantada pelo deputado Lamnon Noy, que eu faltei de responder, sobre a utilização de equipamentos portáteis para carregamento da bateria dos motociclos elétricos. Se os fornecedores ou exploradores querem participar no assunto ou tomar parte do assunto, estamos receptivos. Quanto aos autossilos, temos 14 armazéns de baterias, armários de baterias. Em 7 autossilos, por exemplo, um autossilo de Mong-Yin, autossilo do autossilo de Portas de Cerco, podemos abordar esta questão junto do setor. Mas eu não aceito uma coisa. Alguém disse que nós assumimos uma atitude negativa. Não, assumimos sempre uma atitude ativa nesse assunto. Nós temos de pensar numa questão: se for colocado um armário na bateria, se houver incêndio por causa desse armazém, então neste momento o sistema de combate de incêndio consegue resolver estes tipos de incêndios imprevistos. Temos de pensar sempre nisso. E quanto a Avenida Damaguini Barbosa, estamos sempre a monitorizar ou a dar acompanhamento à definição de planos urbanos sobre isso. Estamos sempre a pensar na passagem superior, porque essa passagem superior é provisória e já foi utilizada há muitos anos. Vamos estudar detalhadamente sobre o planeamento do trânsito naquela zona. Ainda resta um pouco de tempo. Quanto à Bahia do Norte, a curto tempo nós vamos abrir um concurso e foi reservado um espaço para ligar aquela baía, as zonas daquela baía ao Fatiqué.
Sr. Deputada Sumpeque, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Membros do Governo, caros colegas, muito boa noite a todos. Sim, a área das obras públicas. Sim, estamos já no último ano do mandato. E a área dos transportes das obras públicas é muito importante porque implica as infraestruturas de Macau e para então incentivar o governo de lançar novas políticas. Então tenho que pedir ao governo para então concluir a tempo as suas políticas de habitação, etc. E tenho que agradecer os esforços enviados pelos seus colegas, mas temos que saber que temos que então trabalhar cada vez melhor para então poder então desenvolver os trabalhos segundo a calendarização. Mas acho que também durante o enviado dos esforços pode haver algumas falhas, porque sabemos que com os esforços enviados pelo governo nos últimos anos no que diz respeito ao metro ligeiro e habitação pública, sabemos que conseguimos alcançar sucessos. Ora, por isso, hoje quero discutir com o Sr. Secretário sobre o desenvolvimento econômico. O que é que vamos fazer para, então, desenvolver a nossa economia? Sabemos que o Secretário para Economia e Finanças, sabemos que em 2024 o PIB é de mais ou menos de 17,4 mil milhões de patacas para, então, as infraestruturas e para também satisfazer as necessidades da nossa população, e temos que ainda, tendo em conta o desenvolvimento econômico, diversificar as nossas indústrias. Agora, quanto à construção civil, sabemos que o PIB para as construções, o PIB baixou, reduziu, mas pelo menos atingiu 90% de taxa. E isto é importante para os respectivos setores. Antigamente havia problemas com subempreitadas, mas mesmo com as questões das subempreitadas, os nossos trabalhadores ainda tinham trabalho para fazer. Mas agora, será que com os planos do governo consegue então incentivar o nosso mercado laboral no futuro? E as obras privadas também vão ser desenvolvidas no futuro, obras privadas? Qual é o volume de obras privadas que vão ser realizadas no próximo ano? Para então salvaguardar a estabilidade do nosso mercado laboral. Sabemos que o governo desenvolve trabalhos no que diz respeito à asta pública de 2 terrenos, mas agora, sob esta situação econômica, só houve uma asta pública com sucesso, porque o outro terreno não houve sucesso, não houve concorrentes. Mas isto é importante porque o governo, pelo menos, deu o primeiro passo. Assim sendo, acho que o governo deve continuar a avançar com os trabalhos da asta pública. E há bocado o senhor secretário disse-nos que ainda há um terreno de 190 mil metros quadrados para ser desenvolvido e vai ser então adjudicado através de concurso público. E por isso gostaria de obter mais informações sobre este terreno. No futuro, vai haver novos planos para a venda de terrenos? Quantos terrenos vão para a asta pública ainda no próximo ano? E quanto à política de venda de terrenos, então vai ser um mecanismo permanente, ou seja, vai haver a venda de terrenos anualmente? Uma outra questão que tem a ver com o ambiente, com o nosso ambiente habitacional, e esta questão é importante da proteção ambiental, tendo em conta a meta de duplo carbono.
E há bocado o senhor secretário também já nos fez uma breve apresentação sobre a proteção ambiental através dos seus planos e disse-nos que vai então lançar um plano de promoção de veículos elétricos. Agora temos já 250 mil veículos e depois o governo tentou, através de ações de divulgação, a nossa população para a utilização de veículos motorizados. E até já lançou planos de incentivo de benefícios na aquisição de veículos amigos do ambiente. Agora, do ponto de vista da nossa população, os veículos elétricos, quanto à sua concorrência, sabemos que o preço desses veículos está a reduzir. E acho que a nossa população tem essa capacidade para comprar, mas agora temos que fazer um cálculo. Ora, quanto aos postos, lugares com postos de abastecimento, sim, sabemos que há postos suficientes, mas as pessoas têm que levarem entre aspas, os seus veículos aos parques de estacionamento públicos e depois têm que ver se os postos de carregamento, se é um carregamento rápido, super rápido ou ultra rápido. E depois ainda vão fazer os cálculos do que diz respeito aos custos no carregamento rápido, super rápido ou lento ou ultra rápido. Agora, fazendo esses cálculos, agora, qual é o incentivo, então, para a nossa população, então, de substituir os seus veículos normais por veículos elétricos? Porque as pessoas fazem essas contas. Agora, nesta situação econômica, qual é o incentivo para a nossa população, então, adquirir os veículos elétricos? Para além das isenções fiscais de impostos, vai então ainda reduzir a tarifa para a energia elétrica. Por exemplo, o nosso país também atribui alguns subsídios à nossa população para então poder usufruir de serviços de energia elétrica. Sabemos que 90% das nossas energias é adquirida ao exterior. Nós podemos, também é difícil de, aplicar algumas comparticipações quando a energia é, então, produzida por Macau. Agora, sabemos que também temos um subsídio ou uma subvenção para energias elétricas de 200 patacas, mais ou menos, para, então, facilitar a vida da nossa população, reduzindo os seus encargos. Agora, gostaria de saber sobre o seguinte: será que no futuro vai haver políticas para, ou seja, políticas de subvenção de energia elétrica para quem utiliza os postos de carregamento para os seus veículos elétricos, para então elevar a taxa de utilização desses tipos de veículos? Obrigada. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, muito boa noite. O Sr. Secretário, durante os seus mandatos, fez muito para as nossas infraestruturas e o governo conseguiu recuperar muitos terrenos desaproveitados, disponibilizando assim mais terrenos para a população, dando mais espaço para a população, a construção de infraestrutura, tudo isso melhorou. E todo o plano diretor da cidade, já temos então o nosso plano diretor e estamos a fazer os nossos planos de pormenor e por isso todo esse trabalho está a ser feito a par e passo. E em relação à habitação, que todos estão preocupados, já temos 5 níveis de habitação, mas ainda podemos melhorar. E em relação às derrapagens orçamentais e atrasos, o senhor secretário disse que tudo isso já foi melhorado. E a equipa liderada pelo senhor secretário, de facto, está a fazer muito bem o seu trabalho, é muito eficaz e o senhor secretário, de facto, conseguiu recuperar muito trabalho que não foi feito anteriormente. E por isso agradeço o trabalho do senhor secretário e tem o nosso apoio.
Agora gostaria de discutir várias questões com o Sr. Secretário, porque os colegas também já discutiram muito e as competências do Sr. Secretário é muito claro e gostaria de falar de duas propostas de lei. Primeiro, é sobre a segurança de incêndio e durante a discussão da área da segurança discutimos nomeadamente sobre esta questão. Houve 33 casos onde houve de facto emitido uma multa e 14 desses casos já pagaram a multa. No entanto, há uma parte que isso está relacionado com os serviços de obras públicas, nomeadamente a instalação ilegal de grades, entre outras, nas partes comuns. Agora, após então o trabalho das obras públicas, depois de avisar os proprietários, será que os proprietários remodelaram e tiraram essas grades ou tiveram que aplicar as multas? E lendo a respectiva lei, há algum trabalho que tem que ser feito pelas obras públicas e por isso gostaria de ouvir mais sobre esta matéria. E uma outra lei é sobre a segurança dos ascensores. Esta lei vai entrar em vigor no dia 1 de abril do próximo ano e naquela altura a lei já referiu que os ascensores têm que estar registados ainda antes do dia 1 de abril. Isto é, durante um ano há que fazer esse registro. Então, como é que este trabalho está a ser feito? Qual o ponto da situação? Será que no trabalho de registro houve alguns obstáculos e os serviços competentes vão fiscalizar esse trabalho, nomeadamente fazer uma fiscalização aleatória, ter de deslocar-se às partes comuns dos edifícios. E o Sr. Secretário disse que tem falta de recursos humanos e então será que nesse trabalho temos recursos humanos suficientes? Será que vai melhorar todo o mecanismo de fiscalização com vista a proteger a segurança da população? Em relação às passagens superiores para peões, na zona de Sepaiwan, muitos residentes afirmaram que as passagens superiores, sim, há então elevadores, as escadas rolantes. No entanto, nos entroncamentos construíram-se 4 passagens superiores e depois as pessoas têm que subir e descer, subir e descer. Sim, as instalações já estão lá. No entanto, não sei se o Sr. Secretário vai pensar em melhorar esta zona, estas passagens superiores. E para além disso, os colegas também referiram as 3 passagens superiores provisórias da zona das portas de cerco já estão há muitos anos e não sei se é possível tornar essas passagens superiores em passagens superiores definitivas. E para além disso há uma outra questão sobre o corredor superior da zona do Lamau. Eu estou sempre preocupado com esta zona e hoje em dia já podemos ver os resultados. E até demos um passo à frente, como foi referido pelo senhor diretor. No entanto, há um problema relacionado com os edifícios privados e por isso os serviços das obras públicas vão ter que fazer esse trabalho. No entanto, naquela altura, na zona de Qingmao, para deslocar a zona do Canídromo, também tinha um plano para a construção de um corredor superior. E agora não estou a ver lá, não sei se isso vai ser construído. E em relação aos autocarros públicos na fronteira de Hanqing, muitos residentes afirmaram que naquela zona não consegue, de facto, satisfazer as necessidades, especialmente nas horas de ponta.
nomeadamente as carreiras 25X, 25BX. Muitas das vezes essas carreiras têm longas filas de espera e os residentes que residem na Hanxin têm que esperar muito tempo por uma carreira de autocarro. E as instalações não são as melhores. E por isso, Sr. Secretário, esta interligação de transportes vai ser melhorada. Há pouco o Sr. Diretor também referiu que há autocarros transfronteiriços. Vamos ter autocarros transfronteiriços. Então, como é que isso vai ser feito? Em relação à segurança dos taludes, porque aconteceu então vários desmoronamentos de terras, onde afetaram alguns veículos. No entanto, esses dois casos refletem o trabalho de um grupo especializado para tratamento da segurança de taludes. Não sei qual é a frequência da fiscalização dos taludes deste grupo especializado, especialmente em situações meteorológicas extremas. Não sei se podemos emitir alguns avisos. 我哋現在休息10分鐘。 Fazemos pausa de 10 minutos.